Estamos mais uma vez aqui no Espaço Madeira, no estúdio da Garcini Produtora, estúdio do Botando Banca, para mais um bate-papo. E hoje, um bate-papo informativo. Nós temos o privilégio de receber o prefeito de Garças, chefe do executivo, João Carlos dos Santos. João, seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade, acho que é um momento ideal para que a gente se utilize de todos os meios de comunicação para, nesse momento necessário de muita informação, a gente leve a todos os garcenses a informação com qualidade e com a certeza de estarmos fazendo as coisas certas em favor de um enfrentamento imenso agora, que é a questão do coronavírus. Geralmente eu dou a mão para o meu entrevistado, mas a gente tem que seguir alguns protocolos aqui. E vamos falar sobre o coronavírus, como você diz. Infelizmente é um assunto que está em todos os meios de comunicação. Se você acessa a internet, liga a TV, liga ao rádio, você assiste o jornal, está esse assunto. Eu acredito que não seja um momento para pânico nem para histeria, mas um momento para conscientização, né? Eu acredito que é muito importante esse momento e os meios de comunicação têm uma fundamental importância. Como você colocou, pânico e exageros nesse momento não é recomendável. Sabemos que o problema é um problema mundial, sim, é um problema que afeta principalmente os países que estão nos continentes ao norte e que, consequentemente, impactaram mais rapidamente por causa das temperaturas baixas, mas é uma situação de pandemia e que está esparramado por todo o mundo. É natural que o Brasil vem tomando providências e nós aqui em Garça não podemos deixar de acompanhar, sim, as orientações, tanto do Ministério da Saúde, quanto também dos direcionamentos dados pelo governo de São Paulo. E nós estamos tentando orientar as nossas iniciativas pautados em documentos oficiais. O que é importante destacar nesse momento? É que a informação tem que ser precisa. Sim. Nós temos que evitar, nesse momento, não propagar, não repassar informações que não sejam de fontes confiáveis, evitando, assim, a desinformação e, principalmente, os fake news, sim, que neste momento não nos favorece, neste momento só atrapalha e coloca temor aonde não existe. Sim, a gente tem que ter muito cuidado com o que é compartilhado. No final de semana, a administração soltou um vídeo e uma nota, né? E a gente viu que vocês estão bastante alinhados com o governo do estado, né? Eu vou dividir a entrevista aqui por tópicos. Essa nossa entrevista vai ser dividida em partes. Eu queria começar falando da educação, né? Por que seguir essa determinação do governo? Veja bem, o nosso regime aqui ele não é um regime próprio de educação. Nós, de alguma forma, apesar de ser uma educação municipalizada, nós estamos submetidos à Delegacia Regional de Ensino, sim, ou seja, ao governo do estado de São Paulo. E é muito importante que o gabinete de crise do governo do estado, ele conta com os melhores técnicos, com os melhores profissionais da área e também estudiosos, que podem contribuir de uma forma mais adequada para a tomada de decisão dos governos. Então nós optamos não só por seguir as orientações do governo do estado de São Paulo, mas também as orientações e as portarias que estão sendo publicadas no Ministério da Saúde. Na questão das aulas, sim, houve um entendimento que foi comunicado não só pelo governador, mas também pelo secretário de Estado, no sentido de fazer uma desaceleração do sistema de ensino essa semana, sim, dando atenção, passando orientação para as famílias, preparando os nossos professores para que levem as informações, cuidar da orientação das crianças, falar das situações mais de exposição de maior risco e levar esse diálogo aos grupos pequenos, às famílias, às classes, para que justamente tenham um comportamento adequado. E para a próxima semana, a partir do dia 23, próxima segunda-feira, nós iniciaremos então uma paralisação quase que total, ficando à disposição somente o ensino infantil, para aquelas famílias que demandam de creche e que são profissionais da área de saúde ou da área da segurança pública. É natural que existirão alguns casos que necessitarão também de estudo e avaliação. Para isso, nós estamos hoje, como vou afirmar daqui a pouco, sim, nós estamos editando um decreto onde nós estamos designando uma comissão que analisará caso a caso das famílias que demandam de vagas em creche para que possam ser acolhidas. Mas o que é importante, sim, é o isolamento, o que é importante é a diminuição do fluxo e contato social. Essa semana, então, a gente pode entender, né, resumindo, que há uma preparação, orientação, feito reuniões com os pais, e o governo falou, a partir da semana que vem, 30 dias. Esse é o prazo inicial, isso pode mudar?
Nós temos muitas expectativas, mas eu acho que o importante neste momento é que as orientações sejam dimensionadas praticamente diariamente. Sim. Tá? Então, as expectativas são não avançarmos com as orientações para muito tempo sem antes conseguir fazer um diagnóstico mais próximo. Então, é importante que as previsões levam até o final do mês, inicialmente. Sim. Então, nós estamos paralisando as aulas agora no dia 23, com uma previsão até o final do mês de março. Mas com certeza, tá? Eu não estou aqui querendo me antecipar, mas com certeza os impactos da paralisação acontecerão também no mês de abril, porque nós temos informações que o momento de maior evolução e de maior contágio do vírus será a partir do mês de abril. Uma informação que eu acho importante, esse adiamento, né? Às vezes pode haver um adiamento do retorno às aulas. Como que vai ser feito essa compensação do conteúdo para os alunos? Já está sendo pensado isso? Bom, o direcionamento para os professores é que comecem a trabalhar a partir daí conteúdos para que sejam feitos dentro de casa. Sim. E é importante destacar que essas crianças que estarão em casa, de alguma forma permanecendo em seus ambientes, que eles estejam afastados também de idosos. Sim. Porque os idosos, pais, avós, idosos, eles também são um público que requer mais atenção e necessariamente teria que estar afastado. Porém, o que preocupa? Nós temos 200 dias letivos no ano e, consequentemente, isso vai ter que ser reorganizado, porque muito dificilmente neste ano de 2020, até o final do exercício, nós tenhamos a condição de completar os 200 dias letivos. É claro que a gente vai aguardar, qualquer tipo de especulação nesse momento ainda não está definida, mas nós acreditamos que terá que ser reorganizado as questões que envolvem o ano letivo oficial. Porém, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos antecipando o recesso do meio do ano. Sim. Tá? Então, os nossos professores, eles têm férias em janeiro e recesso no meio do ano, em junho. O que nós vamos fazer nesse primeiro momento é antecipar o recesso, de forma que o pico de contaminação, tenhamos condições de passar o pico e retornar às aulas e possamos, a partir do recesso de junho, contar com ele para que a gente consiga cumprir o número letivo, o número de dias letivos. O importante é que esse aluno que vai ficar em casa, né, ou o estudante, a gente sabe que as ETECs, FATECs também, escolas particulares também estão encerrando assim as aulas, né, que ele fique em casa, né? Na verdade, essa medida é para que evite aglomerações, não é férias que a pessoa vai falar, vou fazer um churrasco, vou fazer uma festa, não, é realmente para ficar. E aí você também falou da questão do idoso, né? Estava até falando com a Célia antes de a gente começar aqui, da nossa produção. Essa determinação realmente, hoje teve o primeiro caso confirmado em São Paulo, estado de São Paulo, de morte por coronavírus. A gente sabe que alguns grupos, né? Você citou os idosos, mas quem tem diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, enfim, são realmente grupos que requerem cuidados especiais. Sim. Então, é necessário que realmente sejam seguidas essas determinações. Eu acredito que nós temos que ter, nesse momento, a crença de que a melhor coisa é se antecipar. Sim. E, consequentemente, a antecipação nos favorece no controle e na propagação da contaminação. Então, quanto mais pessoas, neste momento, nós estivermos circulando em grandes aglomerações, contatos pessoal, ou seja, a convivência social muito intensa, ela favorece a rápida evolução da propagação do vírus. Então, as medidas que estão sendo tomadas pelos governos nesse momento é influenciar e orientar a população, de um modo geral, a diminuir a sua frequência e os seus hábitos e a movimentação e os seus deslocamentos, participação de reuniões, frequências a lugares muito movimentados, porque isso favorece, sem dúvida alguma, a propagação muito rápida. Então nós acreditamos que, se com sucesso, se bem conduzido, o impacto ficaria muito menor. Então imagine você os ambientes de estações ferroviárias, aeroportos, estações rodoviárias, ambientes de ônibus, de metrô, são realmente muito complicados. Eu entendo que o governo vai estar soltando novas notas de orientação a respeito desse tipo de transporte, mas é importante que as crianças que estão saindo do ambiente escolar que fiquem em casa. Quanto menos circularem, menos expostas elas estarão e, consequentemente, nós evitaremos assim uma contaminação e a necessidade dos serviços de saúde. Porque a tendência é,
Se a propagação for muito intensa por um descuido ou uma falta de iniciativa, infelizmente, os nossos serviços de saúde não estão, não só os nossos, né? Garça, o Brasil, o estado de São Paulo, o mundo não está preparado para atender uma demanda tão intensa. Então essa é a grande preocupação do corona, é dar assistência às pessoas, mas eu tenho certeza que é possível se dar assistência dentro daquilo que é o limite da capacidade dos serviços de saúde. Fora isso, realmente cria-se problema de falta de assistência e é isso que nós temos que evitar. Na questão das aglomerações, nós temos igrejas, clubes, né, igrejas evangélicas, católicas e tudo mais. Existe uma orientação, inclusive, do governo de a 500 pessoas e tal. Garça também segue essa mesma normativa? O decreto que vai ser expedido agora no final da tarde trata muito sobre isso. Nós estamos indicando, sugerindo para que todos os eventos que contem com, mesmo que seja com uma aglomeração de pessoas em número menor, que sejam evitados. Então, como você mesmo mencionou, cultos religiosos, e nós estamos aí expedindo orientação para todas as igrejas de um modo geral, teatro, cinema, bares de grande frequência, para que tudo isso seja evitado. Consequentemente, temos que ter a paciência e entender que a contribuição de todos, sem exceção, é que vai determinar o nosso sucesso. Se nós conseguirmos o envolvimento de toda a sociedade, o envolvimento das lideranças, o envolvimento das igrejas, dos estabelecimentos comerciais de maior fluxo, a tendência é que nós, com isso, diminuímos o fluxo de pessoas e, consequentemente, a possibilidade de contaminação. Então, é momento de juntar esforços, de nos unirmos em favor de uma situação que pode ser controlada e que deve ser controlada, mas que, para isso, necessitamos de atitude. E a atitude envolve não só a movimentação do poder público, mas principalmente o engajamento e a participação da sociedade. Haverá uma fiscalização quanto aos estabelecimentos? Veja, nós acreditamos que a partir do próximo dia 23, naturalmente, os processos de contaminação comecem a ficar mais aparentes. Porém, a diminuição do fluxo de pessoas vai deixar muito claro a necessidade e os estabelecimentos, as entidades de classe que representam não só o comércio, a indústria, segmentos profissionais, né, irão estar orientando de forma para que todos dêem a sua contribuição. Porque é natural que todos nós precisamos trabalhar. E o trabalho é uma questão que envolve o interesse de todas as famílias. Mas nós precisamos também entender que, neste momento, todos nós temos que dar nossa cota de sacrifício. Não dá para um levar vantagem e o outro ser desfavorecido. Então, por isso que o sucesso de todo esse enfrentamento se dá através da participação efetiva da sociedade. Se nós conseguirmos avançar juntos, nós vamos ter sucesso. Eu não vejo necessidade, nesse momento, de indicar qualquer tipo de fiscalização ou punição. O que é importante é que as pessoas se conscientizem, entendam a gravidade daquilo que tem por vir e tenhamos um esforço coletivo para que não tenhamos que depender massivamente dos serviços de saúde. E nesse caso, a administração conta também com as lideranças, né? A gente tem digamos, no caso de igrejas, tem os fiéis, mas também tem os líderes. Então, é importante o papel do líder em estar orientando e também aderindo. Isso, é importante debater, levar a informação correta a todas as pessoas que frequentam os templos religiosos, principalmente no sentido da orientação, das questões de higienização das mãos, da utilização correta do álcool, de evitar alguns hábitos sociais que nós temos. Então, é importante fazer esse diálogo com todos. E claro que nós vamos passar por um momento, eu acho que 2020 vai ser um ano de divisores. Muitos dos nossos hábitos, dos nossos conceitos e até da forma da gente viver, né? Da forma da gente empreender, da gente fazer as nossas correrias do dia a dia, nós vamos ter que rever essas situações, porque nós estamos envolvidos de um ciclo que em muitos momentos, por questões naturais e necessárias, a gente acaba se dispersando e não prestando atenção naquilo que é muito importante, tá? Deixando de lado aquilo que é importante. E agora, em momentos como esse, as pessoas se voltam com a atenção
talvez não exagerada, mas uma atenção que precisa ser dada. São as questões da família, da higiene, dos cuidados, do respeito aos espaços e, consequentemente, uma convivência social mais adequada. Então, tudo isso é um momento de reflexão. Eu tenho certeza que deste momento de dificuldade nós vamos tirar um aprendizado, né? Não tenho dúvida que esse processo irá passar e assim que passar nós vamos lembrar desse momento. Isso fica para a história não só do país, mas acho que do mundo, e isso faz com que a gente tire desse momento soluções para uma vida para o futuro, né? Nós temos que olhar para o futuro, ter a esperança, mas também ao mesmo tempo rever alguns conceitos. Porque você falou algo bastante importante, a gente falou no início das fake news, então o pessoal fica, de onde veio o vírus, por quê, enfim. Eu acho que, ontem eu vi uma frase muito interessante, né? Que o brasileiro ele toma banho, ele é muito raciado, mas não lava as mãos. Então a questão mesmo, você falou agora há pouco, da higiene, lavar as mãos, evitar o contato físico. O que a gente pode fazer é isso, né? Aprender a conviver, porque infelizmente é uma realidade, o coronavírus é uma realidade. Os países, Brasil, eu li a notícia sobre Israel, que eles estão já buscando a vacina, Estados Unidos, quer dizer, tem gente trabalhando. Sem dúvida. O que o cidadão comum, vamos dizer assim, pode fazer é realmente, como você disse, conviver, aprender a conviver e zelar, não somente por si, mas pelas outras pessoas. E o que é importante neste momento? Nós sermos solidários. Sim. Né? E entendemos que é necessário, a partir da solidariedade, dar preferência. Então, tem horas que a indicação que nós estamos fazendo agora é que em alguns momentos até a decisão contra nós é mais favorável, né? Porque se todos tiverem o mesmo comportamento, nós vamos estar favorecendo aquelas pessoas que realmente precisam e que, eventualmente, caso aconteça a necessidade extrema, que tenham preferência nos atendimentos de saúde. Não é hora de fazer abastecimento de gêneros alimentícios em casa, isso é um egoísmo, é desnecessário, né? As pessoas, eu observei alguns movimentos, e isso chegou a alguns comentários, que as pessoas estão se preocupando em fazer reserva de alimentos e de bens de utilidade diária em casa. Esqueça, não há necessidade disso, isso só traz mais dificuldade, mais problemas. Nós temos que ser solidários, responsáveis, tomar decisões até às vezes que nos desfavoreçam em favor do próximo. Então é momento de realmente nos chamarmos a atenção. Então não é necessário fazer correria para estocar alimentos em casa, não é necessário promover desinformação. É hora de serenidade, é hora de responsabilidade, de dar atenção às pessoas que estão mais vulneráveis ao vírus, de tomar os cuidados, de orientar as crianças, né? E dar a contribuição e seguir as orientações. Tá? Eu acho que não é momento de especulação e muito mesmo de teorias. Principalmente de teorias de conspiração, tal. Eu acho que tudo isso faz parte do cenário, porém o que é importante, termos uma atuação no sentido de o quanto menor for a contaminação, menor será o dano à sociedade. É claro que traz um dano econômico. Né? A economia desacelera, as empresas desaceleram, os empregos ficam ameaçados, os governos não arrecadam. Consequentemente, os governos não arrecadam, têm dificuldade de caixa para cumprir os seus programas de governo e, consequentemente, as demandas sociais. Então, é um cenário que merece toda a nossa atenção e um cuidado da coletividade. Não existe solução individual. Sim. Estamos falando aqui com o prefeito de Garças, João Carlos dos Santos, falando sobre coronavírus. A gente vai dividir essa entrevista em partes e no próximo vídeo vamos falar sobre a saúde e os cuidados da cidade com relação ao coronavírus.